Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o vídeo vai falar um pouquinho da nossa opinião, isso é bem importante frisar que é a nossa opinião sobre o futuro dos skills de Visa, ok? É também baseado em alguns dados, mas principalmente na nossa opinião, porque você não tem como definir o que vai acontecer lá no futuro, né? E também é válido apenas para quem está no Brasil ou para quem está fora da Austrália. Tudo que eu vou falar aqui, se você está dentro da Austrália, não é necessariamente verdade. Então é bem importante deixar claro que é para quem, que nem eu, está fora da Austrália, né, e quer buscar aí o skill de Visa. Bom, primeiro vamos relembrar rapidamente o que é o skill de Visa. Ele é composto de 3 vistos principais, né, que é o visto 189, é o visto 189, que ele é um visto permanente e ele não tem restrições de local para morar, você pode morar na Austrália inteira. O 190, que também é um visto permanente, mas ele tem o sponsor do estado, então você vai ter que ficar naquele estado por X tempo, e daí a regra pode variar de estado para estado. E o visto 491, que ele é um visto temporário e regional, ou seja, ele não é permanente, obviamente, ele é temporário, e você vai receber um sponsor por uma região de um estado. Geralmente não inclui as capitais, porque as capitais não é considerado regional, salvo uma outra capital, que é o caso de Adelaide, por exemplo. Mas esse é o resumo dos 3 vistos do Skill de Visa. E qual que é o futuro, do nosso ponto de vista, meu e da Amanda, do Skill de Visa? É que esse visto, principalmente o 189, ele vai acabar para quem está fora do país. Tá? Ele é um visto que antigamente tinha muita procura, tinha muita demanda, muita gente ia para a Austrália pelo 189, e como ele é um visto que permite você ir para qualquer lugar, todo mundo decidia ir pelas capitais e ninguém ia muito para áreas regionais. Agora, a Austrália, até antes de começar a pandemia, a Austrália já estava vendo uma saturação de pessoas nessas capitais e querendo alocar pessoas mais para as áreas regionais, um pouco mais afastadas das capitais. Então eles começaram a diminuir, aumentar a pontuação mínima do Skill de Visa de forma geral e diminuir a quantidade de pessoas chamadas para aquele visto, pro visto 189. Eu vou mostrar aqui para vocês esse gráfico. Ele não é um site governamental, mas é um site bem confiável, que é o Migration Desk. Ele mostra aqui, por exemplo, para o 89, desde 2012, quantas pessoas foram chamadas e qual é a pontuação que elas foram chamadas. Todo esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui, ó, ele é os 60 pontos. Durante muito tempo a pontuação mínima foi 60 pontos. Lá em 2017 ou 2018, não lembro bem, ela mudou para a pontuação mínima de 65 pontos. Então já começou a complicar um pouquinho. Então vocês podem ver que era bastante gente chamado durante o ano inteiro, né, com 60 pontos. E com o passar do tempo, essa pontuação, a quantidade de pessoas sendo chamadas foram diminuindo, com exceção aqui de 2018 teve um pico, mas a pontuação mínima necessária só aumentou. Em 2018, que nem eu falei, final de 2018, foi um caso à parte. Vocês podem ver que a maioria das pessoas chamadas aí é na faixa de 70 pontos, então mesmo se você tiver 65 pontos, que é a pontuação mínima, você não ia ser chamado. E 2019 foi um desastre total. Vocês podem ver que quase ninguém foi chamado em 2019, e quem foi chamado, vamos pegar aqui, ó, no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia, ou seja, já existia Covid, mas ainda não tinha esse impacto mundial da Covid. Eles já possuíam poucas pessoas sendo chamadas e a pontuação mínima, que vocês estão vendo na tela, de 90 pontos. Então, dados históricos estão nos mostrando que mesmo antes da pandemia, a Austrália já estava chamando cada vez menos gente para o visto 189 e as pessoas que são chamadas apenas com 90, 95 pontos para mais. Se você estudou um pouquinho do processo, você sabe que conseguir essa pontuação para o 189 é extremamente difícil. Você tem que ter bastante experiência, ser jovem, porque a idade também conta, enfim. 189, então, no nosso ponto de vista, é algo que você não deve focar no momento se você está fora do Brasil, porque é algo que vai ficar muito difícil de conseguir daqui pra frente. 491, ele tá meio ali, ele também é um visto não tão simples de conseguir por ser permanente, né? Então eu não tenho naquele site os dados do 190, eu tenho apenas do 189 e do 491, mas o 190 ele é bem na pegada do 491, ele também é um visto regional,
Só que a diferença é que ele é permanente, então ele é um pouco mais difícil de conseguir. Mas o que você tem que focar, se você quer ir com o Skilled Visa, é no visto 491. 491, que nem eu já falei, ele é um visto temporário, mas ele é um visto regional, ele te dá pontuações por ser um visto regional, pontuações a mais. Porém, diferente do 489, que foi o visto que foi descontinuado, que veio antes do 491, o 489 ele era muito mais fácil. O 491 ele tem, para quem tá fora do país, duas principais restrições. Isso hoje, nas regras de hoje. Daqui pra frente isso pode mudar também, né? Uma delas é, ou você precisa ter uma carta, uma job offer de alguém, de uma empresa da Austrália, que estando no Brasil é algo um pouco complicado e difícil, ou você precisa ter 5 anos de experiência profissional pós-formado. Eu, por exemplo, eu trabalho desde 2008 na área de engenharia elétrica. Só que pós-formado, eu me formei em 2017. Eu não tenho esses 5 anos ainda. Então, eu não consigo aplicar ainda para o 491. Você até consegue emitir o EOI, o Expression of Interest. Mas provavelmente, se te chamarem, eles vão ver que você não tem essa experiência e daí não vão aceitar, não vão te validar ou te invitar, digamos assim, para esse visto. Se você, principalmente se você tem menos de 33 anos, porque de 33 para cima já impacta na pontuação também, mas não é um impeditivo, mas principalmente se você tem 33 anos para menos, e se você tem pelo menos 5 anos de experiência pós-formado, sim, vale a pena você tentar o 491. Você vai ter que fazer a prova de inglês, você vai ter que validar o seu diploma, mas por mais que você por algum motivo não consiga no 491 e vai como estudante, vai com algum outro visto, você já vai ter o teu diploma validado. Uma hora você ia ter que validar de qualquer forma, né? Então, se você é engenheiro e tem essa possibilidade de validar aqui do Brasil, vale a pena você tentar o 491 quando as fronteiras abrirem, quando tudo isso voltar. Hoje, desde março do ano passado, que eles não estão chamando absolutamente ninguém por causa da pandemia, então tem que esperar a fronteira abrir, tem que ver qual que vai ser a estratégia deles para o Skilled Visa. Mas essa sugestão que a gente dá, de resumo, 189 esquece, tá? Inclusive a agência de imigração que a gente fez uma entrevista falou isso pra gente, que eles nem estão mais oferecendo o visto 189 pro pessoal, porque que tá fora da Austrália, porque tá praticamente impossível. 190 é uma possibilidade, mas foca no 491. Por mais que ele seja um visto temporário, ele dá tempo e condições para você ir para um visto permanente depois que estiver lá. Qual é a nossa sugestão para vocês? Além disso, considere o 491, beleza, mas faça sua programação, faça seu planejamento para ir como estudante. Principalmente depois dessa época de pandemia, a Austrália, grande parte do revenue da Austrália vem das faculdades, vem das universidades. Do preço, do alto, né, preço que eles cobram para um estudante intercambista. Um curso de odontologia que custa mais ou menos, tá, 20 mil por ano para um australiano, o mesmo custo custa 80 mil para um estrangeiro. Então a Austrália consegue lucrar muito em cima de intercambistas, e desde o início da pandemia, com as fronteiras fechadas, tem se chamado muito ou quase nenhum intercambista para a Austrália. Então muita gente que dava esse dinheiro para as universidades e consequentemente para o país não estão, né, indo para a Austrália, não estão gerando esse lucro para o país. E o país está desesperado, as universidades estão desesperadas para que as fronteiras abram logo e eles poderem contar aí com, digamos assim, apoio, né? Essa troca de benefícios, né? Você paga extremamente caro para uma universidade, mas você tem a oportunidade de estudar e conseguir um visto lá. Considere ir como estudante, veja a sua faculdade, uma universidade. Muito provavelmente, assim que abrir as fronteiras, as universidades vão começar a soltar diversas bolsas aí para tentar atrair mais alunos, né? E tentar tirar um pouco desse atraso, desse déficit de budget que eles tiveram em 2020 e também em 2021. Então, veja as universidades, veja se eles têm algum pacote especial. Ainda é cedo para saber se realmente dá para ir, quando que dá para ir lá como estudante, mas pelo menos consulte, veja o visto, o processo como é que é um processo bem caro, porque você precisa ter uma comprovação financeira, o dólar alto do jeito que está, obviamente a comprovação é em equivalente em dólares. Por exemplo, se você vai fazer um curso de 2 anos, você tem que comprovar que você tem dinheiro para pagar 1 ano de curso, mais X dólares por mês para se manter lá durante 1 ano. Quando você junta tudo isso em dólares, né, e transfere para o real, passa facilmente de 100 mil reais. Então não é algo barato. Lembrando que isso é um dinheiro de comprovação.
Não é um dinheiro que você precisa levar lá para a Austrália. É um dinheiro que, para entrar para a Austrália, isso para os estudantes, para entrar para a Austrália você precisa comprovar que você tem essa grana líquida, tem que ter uma liquidez, não pode ser algo em bens tipo carro ou terreno, tem que ser um valor que, se você precisar, você tem esse valor disponível para utilizar, para transferir, mas não necessariamente você vai usar esse dinheiro, porque, né, obviamente, quando você começar a estudar lá na Austrália, você vai tentar trabalhar, né, ele te permite trabalhar meio período, você vai trabalhar para tentar se pagar trabalhando meio período lá na Austrália. Mas considere isso também, tá? Veja aí se você teria condições de fazer um intercâmbio de estudo para a Austrália, vá como estudante também, caso você não consiga ir pelo Skilled Visa. E estando lá na Austrália, trace aí o seu trajeto, o seu caminho para conseguir o Skilled Visa, às vezes por um sponsor, caso você esteja trabalhando numa empresa, enfim, tem diversas formas de conseguir um visto permanente estando lá dentro da Austrália. Beleza? Então isso é por tudo hoje. Eu vou começar a tentar fazer vídeos de 10 minutos, que é um tempo bacana, não demora muito para editar e não come, digamos assim, muito tempo de vocês aí também. Tentar trazer a informação o mais compilado possível. Espero que tenha ajudado vocês aí. E essa é a nossa opinião com relação ao futuro do Skilled Visa. Nos vemos no próximo vídeo então, que eu ainda não sei sobre o que vai ser. Mas é isso aí. Um abraço a todos, uma boa semana, um bom final de semana e até a próxima.